O que é que leva alguém a cruzar a linha final? Sabe, a cometer um assassinato não por um impulso, nem por dinheiro, mas por causa de uma ideia. Hoje, a gente vai entrar em uma das mentes mais complexas da literatura para entender em detalhes a anatomia de um crime. Essa é a pergunta que fica martelando na cabeça do nosso protagonista, o Rodion Raskolnikov. É um pensamento que, olha, pega a gente de jeito e já nos joga bem no meio do terror moral que está prestes a acontecer nas ruas de São Petersburgo. Beleza, vamos mergulhar fundo nisso. Para a gente entender o crime, primeiro a gente tem que entender a ideia por trás dele. O que, afinal de contas, estava se passando na cabeça do Raskolnikov para levá-lo a esse ponto? Então Raskolnikov vive num quartinho minúsculo, sabe? Ele tá sendo literalmente esmagado pela pobreza. Largou a faculdade, se afastou de todo mundo, e essa mistura de orgulho ferido com um desespero total de grana acaba criando, assim, o cenário perfeito para pensamentos bem extremos. E é exatamente aí que a cabeça dele vai para um lugar muito, mas muito perigoso. Ele começa a desenvolver uma filosofia própria, meio que influenciado por um monte de ideias radicais que estavam rolando na Rússia naquela época, e essa teoria se torna a justificativa perfeita, a desculpa intelectual para o que ele está planejando fazer. E a teoria dele é basicamente a seguinte: a humanidade é dividida em dois tipos de pessoas. De um lado você tem a imensa maioria, os ordinários, que precisam obedecer às leis e só servem para, manter a espécie viva. Do outro lado existem os extraordinários, umas figuras tipo Napoleão, que na cabeça dele tem o direito ou até o dever de passar por cima de qualquer obstáculo, incluindo outras pessoas, para realizar suas grandes ideias. Então, o grande teste para o Raskolnikov é esse: de que lado ele tá. Para provar para si mesmo que ele é um desses caras extraordinários, ele decide matar uma velha agiota, uma pessoa que ele vê como um piolho, sabe? Alguém inútil para a sociedade. Na cabeça dele é um plano simples e o ato em si é quase nobre. E agora a gente vai pro ato em si. E vamos ver como essa teoria toda bonitinha, toda intelectual, bate de frente com a realidade brutal e caótica de um assassinato. Antes de tudo, tem o que ele chama de ensaio. Ele vai até o apartamento da agiota com uma desculpa qualquer, mas na verdade está medindo o lugar, contando os passos. A cada segundo, a tensão só aumenta. A teoria está ali, prestes a virar prática. Aí vem a caminhada pelas ruas. O peso da decisão é esmagador. Cada passo que ele dá o deixa mais perto de um ponto onde não tem mais volta, enquanto a mente dele fica oscilando entre uma determinação fria e um pânico que paralisa. E então ele chega, tá lá, parado, na frente da porta. Esse é o limite final entre pensar e fazer, entre a teoria dele e o sangue de verdade. Dali pra frente, não tem mais como voltar atrás. O resultado, um desastre completo. O plano que parecia perfeito vira um caos. Ele mata a agiota, sim, mas aí é surpreendido pela irmã dela, a pobre da Elizaveta, e acaba matando ela também. Uma teoria limpinha no papel resultou em 2 mortes brutais, acabando com qualquer ideia de um crime filosófico. E é aqui que a gente chega no ponto central. A verdadeira punição não vem da lei, não vem de fora, ela vem de dentro. A própria mente do Raskolnikov se torna a sua cela de tortura. Em vez de se sentir poderoso, um super-homem, o que ele sente é um medo que paralisa. Ele não se sente acima da humanidade. Pelo contrário, ele se sente totalmente desconectado dela. O ato que deveria provar que ele era superior só serviu para isolá-lo de vez. E essa punição interna começa a aparecer no corpo dele. Ele tem febre, delírios, fica dias de cama. A culpa e o medo se transformam numa doença de verdade, que vai consumindo o corpo e a mente dele pouco a pouco. Para piorar, a pressão externa aparece na figura do Porfiry, o investigador do caso. Só que ele não joga o jogo normal. Ele é esperto, ele entende a mente do Raskolnikov, e aí ele começa a atacar, não com provas, mas com psicologia, usando as próprias ideias do Raskolnikov contra ele. Essa frase do Porfiri mostra exatamente qual é a tática dele. Ele sabe que a verdadeira tortura para o Raskolnikov é a própria consciência. Ele não precisa forçar uma confissão, sabe? Ele só precisa ir apertando os parafusos psicológicos até o Raskolnikov não aguentar mais o peso do próprio crime. Então, com o intelecto dele falhando, com a lei cada vez mais perto, o que poderia tirar o Raskolnikov desse abismo que ele mesmo cavou? A resposta, olha, não tá na filosofia. Ele encontra a Sônia, e ela é o oposto total dele. Enquanto ele é todo orgulho intelectual,
Ela é pura humildade, fé e redenção através do amor e do sofrimento. Ela é a única pessoa que consegue de alguma forma tocar a alma atormentada dele. E o ponto alto da história não é quando ele confessa para a polícia, é quando ele confessa para Sônia. É um momento de vulnerabilidade total. Ali, ao confessar para ela, ele não está só admitindo um crime, ele está buscando desesperadamente se reconectar com a humanidade que ele tinha perdido. E a Sônia mostra para ele o único caminho possível. E não tem nada de intelectual nisso. É, na verdade, um ritual de humildade. Ele precisa se rebaixar, beijar o chão que ele sujou com sangue e admitir publicamente sua culpa. Só assim para ele começar a se curar. No fim das contas, a sentença, o exílio, os trabalhos forçados na Sibéria, tudo isso é quase secundário. A verdadeira jornada é a espiritual. Com a Sônia indo com ele, a punição acaba virando uma chance de renascimento, um processo lento, doloroso, de volta à humanidade através do amor e da fé. E tudo isso nos deixa com aquela pergunta perturbadora do livro. Raskolnikov tentou provar uma teoria, mas foi a própria alma dele em ruínas que deu a resposta. O crime de verdade não foi só o assassinato, foi a arrogância de colocar uma ideia, a lógica, acima da compaixão. E essa é uma lição sobre os perigos do idealismo radical que, sinceramente, ecoa até hoje.